CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos. Boa noite a nossos irmãos encarnados, desencarnados, aos nossos irmãos que estão chegando à nossa casa pela primeira vez, sejam bem-vindos. Que a doce paz do Mestre Jesus possa envolver a todos nós e que nós possamos nessa noite estarmos ligados aos ensinamentos do Evangelho do Cristo. E quem vai fazer o estudo para a gente essa noite é o Paulo Nagai. E o capítulo a ser estudado hoje, nós ainda continuamos no capítulo 19, que tem como título A Fé Transporta a Montanha. E o item a ser estudado vai ser são os itens de 8 a 10, que fala sobre a parábola da figueira seca. No momento do passe, nós vamos fazer a sustentação do livro Caminho, Verdade e Vida. O capítulo a ser estudado hoje é o capítulo 156, que tem como título Intuição. E nós vamos iniciar, o nosso primeiro aviso vai ser sobre o encontro de Leon Denis, que vai ser no dia 21 de abril, no domingo, que é um feriado, mas cai no domingo. E nós estamos fazendo o convite para que vocês venham passar amanhã de domingo aqui no CEAP, conversando um pouquinho sobre Leon Denis. Então estão todos convidados, domingo, dia 21 de abril, de 9 às 12. Nós vamos também falar um pouquinho sobre a nossa obra social, funciona no sábado, de 8 às 11h30. Então a gente tem aqui na casa atualmente cerca de quase 300 famílias já que são assistidas. E essas famílias dessas crianças chegam aqui na nossa casa por volta de 8 da manhã, tomam café, almoçam e são evangelizadas. Boa noite. Se vocês puderem sentar desse lado de cá, a visão é até um pouquinho melhor. Boa noite, sejam bem-vindos. E essas crianças, então, elas chegam, elas almoçam, elas tomam café da manhã, elas almoçam, são evangelizadas de acordo com a idade, elas vão para a salinha, então vão para o berçário. De 0 a 18 anos, nós temos a evangelização aqui na nossa casa no sábado. E nós temos também o atendimento fraterno. O atendimento fraterno tem como objetivo orientar e esclarecer as pessoas que chegam à nossa casa, buscando resposta com alguma dificuldade, com alguma aflição. E essa conversa é sempre uma conversa fraterna, com base na doutrina espírita. Então, se algum de vocês tiverem a necessidade de conversar, depois só continuar sentadinho no lugar de vocês, que nós vamos encaminhar um trabalhador para que possa orientá-los melhor. A senha é essa. Todo mundo que fica sentadinho depois da palestra, a gente já sabe que precisa de atendimento fraterno. Então, a gente encaminha um trabalhador para orientar e para conversar um pouquinho com vocês. Nós temos também na nossa casa o estudo da doutrina espírita. E nós temos todos os livros da codificação de Kardec, Evangelho, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, e são muitos horários. Então, ali na livraria, a Cristina, ela tem tudo anotadinho direitinho. Ela pode dar melhor o horário para vocês. E no nosso site também tem todos os horários já, todos eles arrumadinhos. E o nosso
a nosso site é www.centroespiritautivopanfiro.com. Mas ali na livraria também nós temos um marcador de página que tem todas essas informações. Os estudos ali no marcador de página não estão atualizados, mas tem o nosso site ali onde vocês podem conferir todos os horários. Eu vou pedir, por favor, que, se possível, ponham o celular no modo vibra. Se puder desligar, se houver a necessidade de atender, não tem nenhum problema, pode ir ali fora, atender o telefone, voltar. É só para que ele não toque no momento do estudo. E a gente sabe que sempre que o celular toca, a nossa atenção vai toda para o celular. Porque nós temos aqui 50 minutos de estudo, chegamos aqui nessa casa, e nesse momento, cada um de nós que estamos aqui, precisamos nos desligar um pouquinho de tudo que está lá fora, e que esses 50 minutos sejam nossos, para que a gente possa, nesse momento, receber todas essas bênçãos, essa orientação, que a gente chega aqui no estudo, às vezes cansado do dia, de tantos problemas. Então, nesses 50 minutos que a gente possa realmente estar aqui, ouvindo o estudo do Evangelho, para que a gente possa se equilibrar um pouquinho e continuar a nossa jornada, porque não é fácil não. Então eu vou começar fazendo o estudo do nosso livro, que vai ser o livro do Momento do Passe, onde nós fazemos a sustentação. É o livro Caminho, Verdade e Vida, que tem como autor espiritual Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. E o título de hoje é Intuição. E Emmanuel nos traz um versículo da segunda epístola de Pedro, em que Pedro diz assim: porque a profecia jamais foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E Emmanuel nos fala desse versículo da seguinte forma: todos os homens participam dos poderes da intuição no divino tabernáculo da consciência, e todos podem desenvolver suas possibilidades nesse sentido, no domínio da elevação espiritual. Não só fundamentalmente necessárias as grandes manifestações fenomênicas da mediunidade para que se estabeleçam movimentos de intercâmbio entre os planos visível e invisível. Todas as noções que dignificam a vida humana vieram da esfera superior. E essas ideias nobilitantes não se produziram por vontade de homem algum, porque os raciocínios propriamente terrestres sempre se inclinam para a materialidade em seu arraigado egoísmo. A revelação divina, significando o que a humanidade possui de melhor, é cooperação da espiritualidade sublime, trazida às criaturas pelos colaboradores de Jesus, por meio da exemplificação dos atos e das palavras dos homens retos, que a golpes de esforço próprio quebram o círculo de vulgaridades que os rodeia, tornando-se instrumentos de renovação necessária. A faculdade intuitiva é instituição universal. Por meio de seus recursos, recebe o homem terrestre as vibrações da vida mais alta, em contribuições religiosas, filosóficas, artísticas e científicas, ampliando conquistas sentimentais e culturais. Colaboração essa que se verifica sempre, não pela vontade da criatura, mas pela concessão de Deus. Vamos agora fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre amoroso,
a espiritualidade amiga já presente na nossa casa, a esses espíritos que fazem parte da coluna que sustentam a nossa casa. Pedimos, Senhor, que esteja conosco, que intua o nosso companheiro Paulo Nagai, para que as suas palavras possam vibrar em nosso coração e na nossa mente. Pedimos ao nosso querido altivo e a todos esses amigos espirituais que fazem parte da coluna que sustentam o nosso SEAP. Pedimos a Jesus, mas sempre acima de tudo, em nome de Deus nosso Pai, que possamos, Senhor, dar início aos trabalhos de estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Eu vou ler aqui o item 8, que é a parábola da figueira seca, para que o Paulo possa dar início ao estudo. Quando saíam de Betânia, ele teve fome. E vendo ao longe uma figueira, dirigiu-se a ela para ver se encontrava alguma coisa. Tendo-se aproximado, nada encontrou, apenas folhas, porquanto não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de ti nenhum fruto, o que seus discípulos ouviram. Na manhã seguinte, ao passarem pela figueira, eles viram que ela havia secado até as raízes. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, disse: Mestre, vê como a figueira que amaldiçoaste ficou seca. E Jesus lhe respondeu: Tende fé em Deus. Em verdade, vos digo que todo aquele que disser a esta montanha: tira-te desse lugar e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no seu coração, mas acreditando firmemente que tudo o que o disser acontecerá, ele o verá efetivamente acontecer. Marcos, capítulo 11, versículos de 12 a 14 e de 20 a 23. Eu vou passar a palavra agora para o Paulo. Vai até 10 para as 8. Bom estudo. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe mais essa oportunidade de estudos. Hoje, como toda quarta-feira, nós vamos falar do Evangelho, capítulo 19, de item de 8 a 10. O subtítulo é Parábola da Figueira que Secou. O bom da parábola é o seguinte: cada vez que você lê como se fala realmente de uma maneira figurada, cada vez que você lê, você vê um detalhe diferente, né? E quando a gente fala da figueira que secou, a gente sempre dá mais atenção ao final da parábola, quando Jesus fala que a fé transporta montanhas. E a gente concentra ali. Mas é engraçado, hoje me chamou a atenção a parte anterior. E aí vamos pensar um pouquinho, que a doutrina espírita é para isso, é para a gente pensar a respeito dessa primeira parte. Então, ele está saindo de Betânia, tem fome, viu uma figueira, fala assim: pô, vou lá ver se tem alguma coisa para comer. Chegou lá, não tinha, só tinha folhas. Mas olha, interessante. Está aqui, ó. Porém, aproximando, só achou folhas. Mas tem uma explicação. Visto não ser tempo de figos. Cara, se não é tempo de figos, não vai ter figo. Então, que interessante. E ele depois amaldiçoou, porque ele vai lá e fala assim: ó, não dá fruto, ninguém vai comer fruto. E jogou uma praga em cima da figueira. No dia seguinte, o pessoal passou lá de novo, os discípulos falaram: pô, aí, ó,
Olha o que tu arrumou. Tu secou a figueira, tu amaldiçoou a figueira secou. Ou seja, uma coisa é o que ele quis dizer por trás da parábola. Outra coisa é o fato. A figueira secou. Então vamos analisar essa primeira parte. Ele olha para a árvore e fala assim, ó, não está com fruto. Então, como não está com fruto, ninguém amaldiçoou. Não está com fruto, independente de não ser época. Ele amaldiçoou. Na prática, o que isso significa? É justificável? Hoje a gente entende que ele poderia fazer isso. Por quê? É como a gente estuda hoje, pensamento fluido, e a gente até fala de brincadeira, o olhar de seca pimenteira. Então aquela pessoa que mesmo sem intenção, ela vai na casa da gente e chega lá, pô, que samambaia bonita, aquela samambaia chorona toda. Aí no dia seguinte a samambaia está murcha. E mesmo que a pessoa não tenha tido a intenção de matar a planta, o fluido que ela emitiu, entre aspas aí, de inveja, pode ocasionar isso. Isso é fato. E a explicação é uma emissão fluídica deletéria, que mesmo sendo contra a vontade, matou a planta. Isso acontece com passarinho, que aliás não deveria nem estar dentro da gaiola preso, mas quando o nego fala assim, tem casos que o pessoal fala assim, pô, que canto bonito, o passarinho no dia seguinte está durinho lá, morto. Ação fluídica do ser humano em cima de seres do reino inferior. Então, vamos partir do princípio que essa primeira parte, independente do que ele quis dizer com a parábola, o fato ali é verídico. Concorda? Não precisa responder na voz, mas... Porque a gente sabe que acontece isso hoje por um efeito fluídico. Então, ele está dizendo ali, a mensagem da parábola é, ó, árvore que não dá fruto, não tem sentido de estar ali. Não deu fruto e ele amaldiçoou. Só que um detalhe, que ele fala assim, ó, não estava no tempo de figo. Quando ele depois complementa o ensinamento e chama atenção, quando o discípulo falou, pô, tu jogou praga lá. Ele falou, ó, tem de fé em Deus. Digo-vos em verdade, que aquele que disser, aí ele está falando o quê? Eu pensei com aquele sentimento, influenciei a figueira e sequei. Porque eu tive fé no meu pensamento. Ele jogou praga mesmo. Era o ensinamento que estava ali. Então ele vê o lado positivo. Se você... Ele fala assim, ó, digo-vos em verdade, que aquele que disser a essa montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas, aí ele bota uma condição. Da mesma maneira que ele fez uma observação lá, quando falou que não era tempo de figo, aqui ele fala que vai, se você disser a ela, sai daqui, se move, mas ele bota, mas se no coração crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. Ou seja, que é o que a gente comenta quando vê essa parábola. O que ele está falando é uma fé, que se você pedir com fé, vai acontecer. Da mesma maneira que a gente questionou e separou a lição do fato, vocês já viram alguém pensar para uma montanha sair dali e ela sair? Eu nunca vi. Se analisar pela física, tem possibilidade de uma montanha se mover? Não. Não tem. Primeira coisa, uma das primeiras coisas que Jesus falou quando começou a pregação foi:
não vim derrogar a lei. Então, se Jesus não mente, e ele não mente, o que está por trás disso aqui? A gente pode pensar assim. É o detalhe que está aqui. Alguém em sã consciência vai achar que pode mover uma montanha? Se a pessoa tiver um mínimo de conhecimento, se não for uma fé inocente, ninguém vai achar que vai conseguir mover uma montanha. E a condição disso acontecer é você pensar firmemente naquilo e achar que aquilo vai acontecer. Eu secar uma planta aqui, se eu jogar um olhar de seca-pimenteira, eu tiver com aquela qualidade fluídica, porque não adianta eu só querer, eu tenho que ter aquele sentimento, a ponto do fluido ser deletério. Porque se eu não tiver aquele pensamento, eu vou ficar só pensando, mas o fluido não vai ter aquela qualidade, concordam com isso? O que qualifica é o meu pensamento. Por isso que não adianta você rir sem estar feliz, porque você não vai emitir o fluido que o outro vai sentir sensação de felicidade. Porque se for riso de selfie, não adianta nada, porque você está ferrado por dentro, mas tu está lá todo moribundo, ou seja, o meu pensamento, o que eu estou botando para fora, é um sentimento de sofrimento. Mas aí vem o flash, sorrir não é sinônimo de estar feliz. É mais fácil você falar o contrário, quem está feliz provavelmente vai sorrir. Mas quem está sorrindo não necessariamente está feliz. Então, não pode confundir a ação com a causa, o efeito com a causa. Porque se sorrir for o efeito de eu estar feliz, o que eu estou emanando realmente é felicidade. Mas se não for, não tem escolha, eu exalo o que realmente eu estou pensando. Eu posso tentar enganar, por isso verniz. Você pode achar que eu estou feliz e eu não estar. Mas quem percebe a emanação, vai sentir a emanação. Essa é o verdadeiro estado do indivíduo. Por isso que, para o plano espiritual, o nosso cartão de identidade é a nossa emissão fluídica. É o que os orientais chamam de aura, que nós chamamos de psicosfera. É o que eu exalo. Aquilo é verdadeiro. Então não é o que eu falo, é o que eu sou em realidade. Então, nesse sentido, fica claro, ele fala que a montanha vai se mover, mas só se você achar que a montanha vai se mover. Mas eu não conheço nenhum maluco que vai chegar lá perto do Cristo Redentor e vai com toda a certeza do mundo falar, vai lá para o mar, mergulha lá perto da ponte. Não vai fazer isso. Por quê? Porque não tem sentido. Não tem sentido. Mas se realmente você tivesse essa consciência, aí é a diferença da fé raciocinada. Porque qualquer um que estuda a doutrina espírita, nós sabemos que não há milagres dentro daquela concepção que a gente aprendeu nas religiões anteriores. Por quê? Porque não há derrogação da lei. E milagre nas definições das outras religiões é derrogação da lei. É algo que está fora da lei. Mas como Jesus veio e falou, não vim derrogar a lei, e também Deus. Se a lei é perfeita, não tem sentido que essa lei seja derrogada. Por isso a gente tem que fazer sempre esse raciocínio, apesar de ser simples, ele vai tirar muita dúvida da gente. Porque qualquer coisa que seja, tipo uma doença, hoje a gente está com o trabalho do passe, que a gente ainda chama passe de cura. Mas o que a gente pode prometer não é cura. É que sempre vai se fazer o melhor possível. E qual é o possível? É o que está dentro da lei. E o que está dentro da lei é o seguinte,
Se eu tiver com uma doença kármica, que seja resultado de uma ação no passado, fora da lei, e ela estiver vindo, saindo de dentro para fora, que é o, tecnicamente, expurgar aquela falta, é tirar do perispírito, das camadas perispirituais, o desequilíbrio que eu provoquei naquelas células. Isso vai eclodir no meu corpo. Se o processo for esse, não tem derrogação da lei. Ah, mas tem muitas pessoas que são curadas. Por quê? Porque já estava na hora de expurgar. Não foi curado, não estava na hora. Simples assim. E não ao contrário. Não é porque eu quero. Eu querer vai ajudar a que o possível seja feito. A não ser que a gente queira se iludir, que é muito bonito na palavra, né? Não, o difícil, é difícil, mas a gente faz. Mas a fé vai fazer o impossível. Não, não faz. Não faz. Jesus não curou todo mundo. Por quê? Porque ele não quis? Não, porque não pode. Não podia curar todo mundo. Alguns foram curados porque naquele momento ela já tinha passado por tudo que tinha que passar, aquela pessoa, e a cura veio. A mulher hemorroísa é um exemplo claro. Quando foi dito, a tua fé te curou. Quer dizer, ela estava numa condição de vida que ela já tinha passado, que ela já estava num ponto de expurgar, ela já tinha aprendido a lição. E a lei educativa não é punitiva. Tanto que ela nem pediu nada. A ação fluídica ocorreu naturalmente. A atração por aquilo. Não precisou pedir. E muitos outros que Jesus curou, falou assim, ó, vai e não peques mais. Porque se tu fizer besteira de novo, vai te acontecer coisa pior. E o plano espiritual, num dos estudos lá na Casa de Leon Denis, explicou para a gente que essas curas eram uma antecipação. Tipo, se via que a pessoa estava no caminho. E aquela antecipação de uma cura, de algo que provavelmente ele poderia ser curado até, tinha aquela possibilidade, mas aquilo ali era para quê? Para incentivar o indivíduo que estava no processo e aqueles que estavam em volta olhando. Isso foi a explicação do plano espiritual. Que é tipo assim, o cara é bom pagador, falta 10 prestações para ele pagar a casa própria, que tá. Só vou te dar a escritura, toma aqui, ó. Mas se tu não pagar, vou te tomar. É mais ou menos assim. Porque senão, aí você vai falar assim, mas não tem as atenuantes, o indivíduo andar na linha, começar a fazer o bem? Tem. Só que o processo tem que ser feito. Não adianta eu fazer besteira e na prorrogação eu, não, tudo bem, aceito Jesus, me arrependi, está tudo legal. Beleza. Mas isso é o meio do processo. Eu vi que errei, me arrependi, mas tem um complemento. Eu tenho que me redimir com a lei. Por quê? Porque os distúrbios que eu causei em mim, porque toda ação fora da lei, ela causa um desequilíbrio no meu conjunto perispiritual. E uma hora ou outra, isso vai eclodir no corpo físico. Então tem uma lógica dentro desse processo. Ninguém pode chegar e cortar esse processo, porque senão alguns seriam beneficiados em detrimento a outros. Então a lei é perfeita, por quê? Porque ela não tem subjetividade. Mas então é pão, queijo, queijo? Não, não nesse sentido. Mas atenuante e agravante está dentro desse contexto. Então, atenuante não quer dizer você eliminar aquele processo, vamos dizer assim, você cortar aquele processo de maneira que ele não chegue ao final, você interromper. Não, você vai atenuar o grau dele. E tem vários exemplos na literatura espírita. Tem um que era dirigente, eu não lembro que livro está, um dirigente de centro. E o pessoal estava
chiando com o plano espiritual, porque ele perdeu um dedo. Teve um acidente, ele perdeu um dedo. Aí os espíritos se comunicaram depois e justificaram, não, peraí. Isso aí já é um atenuante. Os problemas que ele causou no passado, ele tinha uma doença kármica que ele tinha que perder o braço, ou a mão, sei lá. Ele perdeu um dedo. Que seja o braço ou a mão. Mas esse é o processo. Ele não deixou de se quitar com a lei, mas teve uma atenuante pelo trabalho dele do bem. Aí tudo bem. Então isso é o que ocorre. Então a gente não pode prometer uma cura baseada numa falsidade, que seria uma derrogação da lei. Então, qual é a graça nisso tudo? Então eu não preciso rezar, eu não preciso ter fé? Não, muito pelo contrário. O fato de eu ter uma possibilidade de atenuante nesse processo, de acontecer o melhor possível dentro da lei, exatamente eu ter esse comportamento. E a gente tem que entender isso para quê? Para não entrar pelaquela porta com a ilusão de que meus problemas acabaram. Porque isso causa um efeito contrário. Porque muito médium que entra na casa estava com a mediunidade conturbada. Aí chega aqui, vou entrar na casa, começou a trabalhar mediunicamente, começa a trabalhar na assistência social. Se o cara entrou aqui com aquela intenção, meus problemas acabaram, não vai acontecer. E a pessoa que tem isso na cabeça, quando começa o trabalho e vê que os problemas continuam, aí ele começa a botar culpa em Deus, botar culpa no plano. Mas eu estou trabalhando. Não faz mais que obrigação. A lei do trabalho faz parte da vida. Então a gente quer sempre continuar com aquele comportamento milenar de barganhar com Deus. Eu te dou isso, tu me dá aquilo outro. E não é por aí. A consciência nossa tem que ser, tá legal. Eu não sou melhor do que ninguém. Isso aí só se for naquele centro, do Organizações Tabajara, que o cara fala, teus problemas acabar, vai dar uma solução. Mas não é assim. A vida real viemos aqui, nos equilibramos para começar o processo. O que se pode garantir? A ajuda 100%. A gente vai sempre ter, mas o milagre não vai acontecer. Eu tenho que entender isso para que a minha expectativa não gere uma descrença. Porque a pessoa que entrou achando que tudo ia mudar, não ia ter mais problema, ela vai se desiludir. Ela vai se for médium, vai se desiludir com a mediunidade, porque vai achar, estou aqui trabalhando e meus problemas continuam os mesmos. E mesmo a pessoa que vem para se tratar, ela vai achar que, me traíram. Ou então vai se sentir a pior das piores. Será que eu não tenho fé? Será que eu não mereço? Não é essa a condição. A condição é sempre esperar, ter esperança, ter fé, mas com essa consciência. E sempre pedir, porque a gente não sabe o fim da história. Porque a gente comenta casos em que já aconteceram. Mas um caso que a gente não sabe, não tem como a gente adivinhar. Agora, às vezes o plano espiritual sinaliza isso e às vezes não. Então, esse é um problema para situar a fé. E a fé raciocinada, eu não gosto de falar muito isso, eu sempre dou esse adendo, porque eu acho que todo mundo que tem uma fé, ela é raciocinada, mas são raciocínios diferentes. Mas eu entendo também o que os espíritos querem dizer quando fala fé raciocinada. A fé raciocinada dentro desses parâmetros espíritas, reconhecendo a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, porque faz parte do processo, pluralidade das existências, todas aquelas partes básicas, lei de ação e reação. Porque se tu entender isso, a expectativa é diferente, porque você já sabe que não é milagre. Então, tu está esperando um processo coerente. E o que a gente pode fazer para diminuir o prejuízo nesse processo é começar a andar na linha, a primeira coisa. É começar a se modificar moralmente para ir tendo as atenuantes dentro desse processo. Porque eu melhoro a minha psicosfera pelos meus pensamentos, palavras e atos, e aí eu vou dando um meio de cultura melhor para que os espíritos trabalhem.
pode não ter condições de me dar a cura total, por conta de um processo kármico. Porém, eu vou ter o melhor dos resultados. Eu vou limpar, vou tirar da minha frente todas as possibilidades de encrenca que eu mesmo arrumei. Mas eu limpo o processo. E sempre a gente pensando, a ninguém é dado um fardo mais pesado que pode carregar. E uma outra coisa que a gente às vezes esquece, os espíritos falam no Evangelho, causas anteriores e causas atuais. Então a gente está muito preocupado com as causas anteriores, querendo saber por que aconteceu isso, o que eu fui, o que eu fiz. Não precisa. E os espíritos falam, isso aí já está, já é. Que o que eu fiz no passado já vai interferir no meu presente ou no meu futuro, mas já está feito. Eu já lancei o anzol lá na pescaria, já puxei. Eu só não vi a prenda, mas já está lá. Já fiz a ação. Então, daqui para frente, eu tenho que melhorar para não complicar mais essa situação. E os espíritos falam que os problemas que a gente tem, a maioria deles são causados agora pelo meu comportamento. Então, esquece o que eu já fiz. É aquele negócio de chorar o leite derramado. O passado só é importante para que eu tire lições para o presente e para o futuro. Eu não posso ficar preso lá. Também não posso ficar olhando para o futuro. Ele serve para eu enxergar o objetivo, para eu ter esperança. Eu sei que vou chegar lá. Mas também não posso ficar preso lá no futuro e nem no passado. Mas eu tenho que aplicar essas experiências para que eu tenha um presente melhor, porque eu estou semeando o meu futuro. Então eu tenho que começar a escrever novas páginas. E isso é uma questão da fé baseada no conhecimento espírita. Não é que ela seja raciocinada e do evangélico e do católico não seja. Mas é um raciocínio em cima de uma base doutrinária diferente. E isso faz toda a diferença. Porque dá clareza do que a gente pode esperar. Bom, então vamos lá. Então a gente já viu que a fé é por aí. Agora, quando ele exalta nesse simbolismo, aí o comentário de Kardec vai falar nisso, né? Que a figueira é apenas um simbolismo que representa alguém que não produz. Nós pegamos um detalhezinho lá, que é importante por quê? Porque ele está falando, não produz, mas vai produzir um dia. Porque toda figueira, nessa época, ela não vai produzir. Então seria nós querer exigir de cada um, de todo mundo, e vamos nos incluir, uma ação fora do nosso degrau de evolução. Ou seja, eu não posso exigir que a figueira dê fruto numa época em que não é época de colheita. Da mesma maneira, às vezes a gente exige do outro e às vezes da gente mesmo um procedimento que é no degrau 10 e eu estou no degrau 5 ainda. Da mesma maneira que eu também não posso ficar dando desculpa de, já que não vai dar, não vou tratar da figueira. Não é época de fruto ainda, mas eu tenho que preparar o terreno, eu tenho que adubar o terreno, eu tenho que regar a planta. Então, no nosso caso, é aquele negócio, eu chamei fulano para o trabalho. Não, quem sou eu? Isso é para Bezerra de Menezes, para Leon Denis. Cara, se for esperar isso, nunca vai trabalhar. Os espíritos, se fosse esperar gente pronta para trabalhar, não teria ninguém aqui. E nem nessas primeiras filas aí para dar passe. Porque ninguém é perfeito. É o contrário. O indivíduo fica pronto durante o trabalho. Não é esperar o cara estar pronto para trabalhar. É o trabalho que vai formar o trabalhador. Então a gente tem que ser, por isso que a gente fala, a definição é minha, isso o pessoal, isso é meu. Orador, o cara que vem aqui falar, é o cara que é cara de pau suficiente para falar de coisa que ainda não faz. É isso. Isso não quer dizer que é hipocrisia. Você fala da coisa, é hipocrisia se você fizer isso de propósito. Mas se você tem consciência disso, não é hipocrisia.
E ele até fala aqui, e a gente vai ver mais à frente, da parte que dá fruto. Mas, nesse caso, a gente está falando dessa figueira que ainda não dá fruto, mas que ele fala aqui, não dá fruto porque não é época de dar. Mas nas condições normais de temperatura e pressão, ela vai dar fruto. Então nós temos que investir nesse processo para saber que um dia ela vai dar fruto. Então isso é uma questão, um detalhezinho que nos chama a atenção da gente não exigir o que o outro não possa dar. Isso é a primeira coisa. E também olhar para a gente da mesma maneira. Não ficar exigindo da gente uma postura que a gente ainda não tem. Porque tanto a expectativa acima do normal quanto abaixo, as duas inativam. A acima, porque eu acho que já não preciso mais nada, eu não vou fazer nenhum movimento. E se eu me sinto muito abaixo, eu não vou fazer nada porque acho que não adianta. Então não é isso, a gente tem que saber e fazer. Só o tempo e o esforço vai fazer com que aquela planta, no caso aqui a fruteira, o figo, a figueira, ela possa dar fruto. Mas se ninguém cuidar, se ninguém regar, não adubar o solo, não fizer trabalho nenhum, vai chegar na época de fruto e aquela figueira não vai dar. Por quê? Porque não foi tratada. Então, essa é a condição do crente, a nossa. Eu não posso dar fruto hoje, mas eu vou trabalhar para que na época precisa eu esteja preparado e o fruto apareça. Então, isso é a primeira parte. Quando ele fala, ele simboliza, aí aqui o texto, ele diz, simbolizam também todos aqueles que tendo meio de ser úteis, não o são. Aí ele cita todas as utopias, os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. Então aí ele sai do indivíduo, aí é comentário de Kardec, e está jogando para tudo. Quer dizer, tudo que você fala, mas que na prática não vai acontecer. Quando ele fala de utopia, é isso. Quando ele fala de sistemas ocos, é isso. É você pregar uma coisa, ou propagar uma coisa, que você sabe que na realidade, na vida real, não vai acontecer. E o que mais a gente vê é isso. Mas isso é vender ilusão. Então, a gente tem que estar preparado para isso. E aí ele vai no contrário, na fé. O que as mais das vezes falta é a verdadeira fé. A fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé numa palavra que transporta montanhas. Voltar lá. Qual a condição que ele deu para a fé transportar a montanha? Que você acredite que realmente aquilo possa acontecer. Então, não adianta você jogar a tua força em algo que você sabe que não acontece. Então aqui entra a parte figurada. Mas o estímulo aqui é exatamente trabalhar nessa fé raciocinada e entender a força do sentimento que tem que estar agregado ao pensamento que eu emita para que aquilo aconteça. Então isso é ter vontade, é trabalhar com a vontade em cima. Aí ele segue aqui, ó. São árvores cobertas de folhas, porém baldas de fruto. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porque dirá, dia virá em que se acharão secas até a raiz, se não produzir, se não se cuidar. Mas se cuidar, um dia vai dar fruto. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada. Que todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Isso aí pode extrapolar aí para vários raciocínios. Mas se chegar a esse ponto de você colocar como Kardec está falando aqui, tudo que for contra
as condições da lei, não da lei do homem, da lei de Deus, um dia vai perecer. E vai mesmo? Vai. Quando? Quando a humanidade entender a lei de Deus. Nós estamos passando por essa transformação já há séculos, que está anunciada já desde da codificação, no sentido de que os tempos são chegados. Esse processo já está acontecendo. Só que esse processo, ele demora mesmo. E o pessoal quer botar data. Data em quê? Na transição planetária. O planeta vai sair, está na transição entre planeta de provas e expiações para planetas regenerados. Quando que isso vai acontecer? Quando a maioria dos habitantes do planeta, maioria dos habitantes do planeta, não é do Brasil só não, do planeta, tiverem conjugando o verbo amar direitinho. Ou seja, cumprindo a lei de Deus. Então é extremamente necessário, primeiro, entender como funciona a lei de Deus, para depois aplicar. Então não é daqui a pouco, não é amanhã, não vai ser por decreto, é só a gente olhar a condição do mundo. Quantas guerras ainda temos? Ainda matamos, botando Jesus e Deus no meio. E fora as outras coisas. Mas esses sistemas vão sumir quando a população, a humanidade, se conscientizar de que isso não serve e vão fazer escolhas melhores. Enquanto nós estivermos fazendo escolhas erradas, a consequência vai ser um planeta ainda conturbado. Mas esse processo está acontecendo. E quando as escolhas forem corretas, quando a população, no caso do planeta, porque um negócio que às vezes a gente não pensa, e a espiritualidade falou para a gente uma vez, vocês ficam falando muito, pessoal, não falou a gente porque a gente não falava nisso assim, porque tem um conceito básico em termos dessas previsões. Nenhum médium que tem um mínimo de conhecimento doutrinário bota data em nada, principalmente em coisas que não dependem dele. Que não dependem dele não, vamos inverter. De coisas que dependem das escolhas dos outros. Tanto que os Espíritos falam, não há determinismo nos casos morais, nos assuntos morais. Então são escolhas que é do outro. Não tem como a gente escolher para o outro. Então não posso me garantir no taco do outro, não sei o que vai acontecer. Então são escolhas, são decisões que dependem do livre-arbítrio de cada um. Essa é a grande diferença. Você pode ter determinismo nas coisas materiais, mas nos atos morais da vida, não, porque isso é livre-arbítrio. Então não posso garantir. Então o negócio, vai ser... Comentando sobre isso, num dos estudos, Baltazar, que é um dos espíritos dirigentes lá do Leon Denis, ele fala assim, o pessoal fica falando isso, já pensaram? Como é que ele falou? A reparação, não usou a palavra reparação não, mas seria uma palavra parecida. A reparação do planeta passa pela África, em sentido kármico. Olha como é que o continente africano foi explorado. Então ele falou que a remissão do planeta tem que passar pela África. Se tu olhar a África hoje, olha como é que ela está. Então se você não entender uma harmonização daquela área, o planeta não andou. Você pode fazer tudo, mas tem que chegar lá, para você reharmonizar o planeta. E realmente, se a gente está falando assim, o Brasil, o espiritismo, o maior país espírita, não sei o que, não sei o que lá. Olha as outras áreas, olha o resto do mundo. Aí vem aquele negócio do futuro na esperança. No mínimo uns 600 anos. E o Espírito está falando no mínimo 600 anos, e na ideia deles, ele está querendo dizer, bota tempo nisso. Bota tempo nisso.
Tu vê, dá mais pelo menos umas 5 encarnações, nossa, 4. Vamos botar aí 4 encarnações. 600 anos, botar 150 anos para entre um e outro. E outra coisa, mesmo assim parece esquisito, parece impossível. Mas aí tem que pensar o seguinte, ó, população da Terra de desencarnado é 3 vezes maior que a de encarnado. Aqui tem mais ou menos 8 bi, se aqui tem 3 vezes 8 vezes 3, 24, vamos arredondar para 30, porque essa proporção que André Luiz deu foi lá atrás. O que está acontecendo? Copo de água turva, eu vou pingando água limpa aqui. E nessa proporção de 3 para 1, encarna um montão de espírito. Vem aqui, desencarna outro monte. Meu amigo, já está fazendo filtro. Quem não passou no teste já está indo, vai encarnar em outro planeta, não encarna mais aqui na Terra. Então a gente não sabe quanto está mais essa proporção aqui, porque isso aqui já está circulando. Os espíritos que não tiverem apto de continuar na Terra, já vão para lá. Então vamos torcer para que a gente pelo menos fique aqui para continuar o trabalho. Mas é por aí. Então esse processo de renovação, e aí depois entender lá a lei de destruição, a lei do progresso, que a gente entende como vai acontecendo isso, substituição de raças. Então a melhoria vai ser isso. Porque a gente fala assim, meu Deus do céu, a gente olha hoje. Tem gente que acha que uma solução seria uma bomba no Congresso, porque você fala assim, pô, político. Todo mundo fala isso. Cara, é difícil achar político honesto. Como é que isso vai melhorar? Vai melhorar quando esses espíritos desencarnarem, os que são muito desonestos, e não tiverem mais oportunidade de encarnar aqui. Aí é renovação. Só que essa substituição não é igual ao basquete, que tu pode sair todo mundo e entrar todo mundo. É igual ao jogo de futebol. Agora até melhorou, que pode entrar 5. E provavelmente deve estar acontecendo isso também para acelerar a vinda do planeta. Porque a gente tem notícias que muitos espíritos vão reencarnar para dar um impulso. Então é por aí. Não tem milagre. Então não adianta a gente ficar querendo uma derrogação de lei. Mas entender o processo que é plausível dentro da lei. E isso é plausível. Então, esse tipo de melhoria vai acontecer. Agora, cada um vai ser cobrado. Ele cita aqui, nós, principalmente espíritas, oradores, médiuns. Do orador, ele fala aqui exatamente o que a gente fala, não adianta. O orador, assim, ó, que negócio de produzir bem. Dos oradores que mais brilho tem do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam os ouvidos, sem que, no entanto, revelem, quanto pescutadas, algo de substancial para os corações. São aquelas palestras, aí vem um caso. O altivo uma vez, que aí tem que falar um pouquinho do altivo, já vou falando dentro do tema. O altivo tinha uma coisa muito boa. E o aniversário dele foi dia 24, a gente já teve a oportunidade de falar dele aqui no sábado, e hoje também complementa. A ligação dele com o plano espiritual, e a confiança no plano espiritual. Ou seja, essa fé produtiva que a gente cita aqui, ele tinha. E ele sempre passou isso para a gente. Mas é um negócio que não se transfere. Tipo, vou passar para você, Léo, aqui, ó, tá no teu nome, passei para o teu nome. Não é isso. Mas o exemplo que ele dá, nos ensina, porque eu, pelo menos, sempre raciocino assim, eu procuro fazer isso. Cara, o que o altivo faria nessa situação? Ou então já dou carteirada logo quando tem algumas situações de discussões administrativas. Cara, você imagina que o altivo faria assim? Não, então não vamos fazer. Simples. Por conta da ligação com ele no plano espiritual. E ele tinha um negócio assim muito importante, que ele falava, tem que falar simples para que todo mundo entenda. E ele aprendeu isso com o plano espiritual também.
Então, uma vez ele estava numa cidade do interior, chamaram para ele fazer uma palestra. Aí, no decorrer da semana, vinha um daqueles que tem galão, um dos oradores espíritas com galão, famoso, não sei o quê, blá, 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 bam, bam, bam. Convidaram ele para ficar lá para ver, ele ficou. Aí quando ele está lá na plateia, o cara chegou, todo mundo... Doutor Erma vira para ele e fala assim, observa o que vai acontecer aí. Bem, acabou a palestra, o cara chegou lá e fez uma palestra nesse nível aqui. O doutor Erma virou para ele e falou assim, o que você acha que essas pessoas aí estão levando para casa? Nada. Exatamente. É a lição. É isso aqui que ele está falando. Não adianta falar... Tem que falar de doutrina. Falar de uma maneira que todo mundo entende, porque senão fica igual aquele negócio de obra de arte, né? O cara vai no museu, tem aquele negócio, pô, lindo, olha o momento que o artista estava. Aí todo mundo concorda para não passar por burro. Mas, na verdade, poucos entendem o que realmente está ali. Muito tempo atrás, passou, num programa de domingo, um fato, eles fizeram, amarraram um pincel no rabo de um coelho, ou de um gato, não, de um coelho, botaram ele em cima de uma tela, tirou em terceiro lugar numa mostra de arte aí. Mostraram isso. Quer dizer, todo mundo deve ter tido, qual o momento do artista? Que momento do artista, cara? Como é que tu vai saber o momento do artista? Só se for médio. Aí estava assim, estava assado. Bom, tem gente que entende? Tem, mas a grande maioria vai olhar para ali, não está entendendo nada, vai falar que bonito, entendeu, para passar por inteligente. E é isso que se fala. O cara saiu de lá com o mesmo status que ele tinha, porque todo mundo, pô, que palestra, hein? Mas é porque ela pergunta simples, o que você levou para casa? Não tinha resposta. Foi bonito, foi lindo, foi, mas... no fundo, é aquele negócio que você espreme e nada de doutrinário aqui, nada que você aplique no dia a dia. Então é isso que ele está falando. E também você se colocar, não se colocar como eu faço tudo isso que eu falo, porque é mentira, não faz. No dia de evangelho aqui, amai os inimigos. Se fosse partir desse princípio, que tem muita gente que é exigente também, lá, fala, mas não faz. Isso serve para quando o cara se mostra, não, eu faço e falo e faço também. Não, mas não é esse o caso. Nós temos consciência que o primeiro passo, em termos de didática divina, você tem informação, entender a informação, digerir ela, e depois vem o processo mais difícil, que é botar em prática. Todo mundo está a caminho. Mas você tem que assumir isso. E não posar de bonzão. Aí é hipocrisia. Mas, se você partir desse princípio, não teria ninguém, porque na Terra pode-se contar nos dedos quem verdadeiramente ama os inimigos. Vamos falar no mundo, que a gente não conhece o mundo, mas no Brasil, você vai contar os médios que vieram e deram esse testemunho, porque é muito difícil. Então, espíritos como altivo, aí vou botar, claro, errando, não estou querendo jogar dentro da mesma proporção, mas por conta dos resultados apresentados, dos frutos, Chico Xavier, o altivo é um exemplo, Dona Ivone Pereira, pelo testemunho, Divaldo. Então, são médios que já mostraram o fruto. Não é garganta, é um fato. Então, é isso que os espíritos estão falando. E os médiuns, principalmente, porque, aí vamos botar para não falar só dos médiuns, isso vale para todo mundo. Porque no frigir dos ovos, o que quer dizer isso aqui? Não existe ninguém na face da terra que não tenha algo de bom para dar. Não existe isso. O cara pode até pensar, não estamos falando financeiramente. Tu tem qualquer coisa que você pode dar, não tem dar-se. Isso já é alguma coisa. Então o que ele diz aqui é o seguinte,
essa árvore tem que dar fruto, tem que produzir. Mas para produzir é necessário que você entenda a lei de Deus. Isso é ter fé no futuro. O que é a felicidade para a doutrina espírita? Esperança, fé no futuro e consciência tranquila. Por isso que é necessário o estudo, porque ninguém consegue isso sem estudar. Mas é estudar o quê? Para ser intelectual dentro do Espiritismo? Não, para entender a lei de Deus. O Espiritismo é um conjunto de informações que são dadas para nós, gerenciadas por Jesus como terceira revelação, para explicar para nós a lei de Deus, que é a lei que rege o universo inteiro. Se a gente não entender como a lei funciona, a gente não vai poder nos doar, cada um de nós, 100%. Porque sempre vai ter um senão. Eu não vou fazer isso, porque o outro não vai fazer. Quem conhece a lei de Deus, pelos parâmetros da doutrina espírita, não interessa o que o outro faça, eu tenho que fazer a minha parte. E é isso que tem aqui, você desenvolver a fé através do entendimento da lei para que você produza frutos. Aí que a gente fala, olha para a vida do Altivo, ele fez isso. Olha para o Chico Xavier, ele fez isso. Olha para o Divaldo, está fazendo isso. E várias outras pessoas anônimas que estão fazendo isso. Porque a gente não sabe. É igual o óbolo da viúva. Por que os espíritos falam, tem muita gente incógnita, que passa desapercebida pela vida, mas que está dando o seu melhor. Mas não é notícia. Não, não é isso. Dar o seu melhor é aquela proporção. O óbolo da viúva, ela deu uma merreca, mas ela deu o máximo que ela podia. Porque ninguém pode dar o que não tem, e você não pode cobrar do outro. Eu estou aqui, eu quero cobrar você que está aqui. Não. Porque se você der 100% aqui, vai valer mais do que eu dar 80% aqui. Porque eu estou dando menos do que eu posso. E o outro está dando mais do que pode. Essa é a medida. Por isso que os espíritos falam, não se meça pelo outro. Não se meça pelo outro. Porque você sempre vai encontrar alguém pior ou melhor do que você. Então, a medida é contra nós mesmos. Por isso que fala-se, combater o homem velho que está dentro da gente. Então é isso. Esses espíritos, e o Altivo, nós tivemos a felicidade, não de participar muito, porque até visto, a gente, às vezes, conversando, fala, a gente podia ter aproveitado mais. Mas é isso que qualifica as coisas boas, é aquele gostinho de quero mais. Tudo que é muito bom, por mais que a gente tenha aproveitado, a gente sempre fala assim, queria mais um pouquinho. E são esses exemplos que servem para a gente se basear e seguir. E agradecer a Deus por ter tido a felicidade de compartilhar um espaço nessa encarnação com esses tipos de espírito. Então, que Jesus nos abençoe, que o nosso querido Altivo receba, e ele está aqui, deve estar trabalhando lá na cura, receba esse abraço mais uma vez nosso, e que ele continue nos incentivando da onde ele está, e com certeza ele sempre vai estar dando pitacozinho, se a gente permitir. Jesus nos abençoe. Obrigada, Paulo, pelo estudo. Nós vamos passar agora ao segundo momento, o momento do passe. Eu gostaria, por favor, de pedir aos médiuns que se coloquem. Vocês que já receberam o passe ali na sala, vamos, por favor, também nos ligar aos nossos mentores, aos nossos amigos espirituais, lembrando sempre que o trabalho continua aqui no salão. Então vamos entrar em prece, pedindo sempre ao Mestre Jesus, nosso médico, médico das nossas almas, a espiritualidade amiga aqui presente, que através dos médiuns da nossa casa vão trazer para todos nós os fluidos tão necessários ao nosso refazimento. Que nós possamos nesse momento, Senhor, ser merecedores de tudo o que viemos buscar na Tua casa.
Que seja em nome de Jesus e em nome de Deus nosso Pai, que possamos, Senhor, dar início ao trabalho dos passos na noite de hoje. Graças a Deus. E aqui no nosso estudo de sustentação, Emmanuel fala para nós sobre a intuição, sobre a nossa faculdade intuitiva, e ele diz que a faculdade intuitiva é uma instituição universal, né? E que Deus, em sua bondade infinita, Ele nos traz essa colaboração, né? E ele fala aqui que essa colaboração que nós recebemos, essa contribuição, ela vem em todos os âmbitos. Ela é religiosa, filosófica, artista. E será que nós aproveitamos a nossa intuição? E a gente tem um exemplo a ser seguido e que o Evangelho nos traz lá no capítulo 27, onde tem o item pedi e obtereis, onde ele traz para a gente o exemplo daquele homem que está no deserto, ali morrendo de sede, e roga a Deus que o ajude, e que nenhum anjo vem naquele momento atender aquele homem. Mas, no entanto, os bons espíritos lhe trazem uma sugestão através da intuição, e sugere para aquele homem que ele levante, que ele siga numa determinada direção. E esse homem, né, ele reúne suas forças, levanta e consegue chegar a uma elevação onde ele descobre lá um regato que tem um pouco de água. E no Evangelho eles explicam bem, se esse homem tem fé, ele vai agradecer. Obrigado, Senhor, pelo que você me inspirou. Mas quando a gente não tem essa fé toda, a gente, com o nosso orgulho, a gente sempre acha que a gente teve sorte, que nós escolhemos a direção certa. Então, a gente precisa ouvir a nossa intuição, porque naquele momento ali, são os bons espíritos que estão nos intuindo para o nosso melhor. E tantas vezes nós somos intuídos a tomar certos caminhos, certas estradas na nossa vida, nos nossos problemas, e nós não ouvimos. Nós tomamos o caminho que nós escolhemos, a gente não ouve a nossa intuição, e depois, como sempre, a gente vai reclamar, porque nós não fomos ajudados, porque nós não permitimos, nós oramos, pedimos a Deus ajuda, a ajuda chega e a gente não dá ouvido. Então, no momento da nossa oração, nós realmente precisamos abrir o nosso coração e aceitar a ajuda que vem do alto. Porque é uma concessão, a nossa intuição é uma concessão de Deus. E se a gente pede, por que não acreditar que ela chegou e que nós estamos recebendo? Então, nós precisamos acreditar mais no Pai, acreditar mais nos espíritos que estão sempre nos ajudando, e por menos que a gente se ache merecedor, a gente tem que acreditar e ter a certeza, não é acreditar, é ter realmente a certeza de que nós estamos ali recebendo de acordo com o nosso merecimento, e como diz aqui no Evangelho, o Pai jamais nos abandona. Por mais que, na maioria das vezes, nós mesmos não nos achamos merecedores. Mas o Pai continua confiando
nos seus filhos, porque todos nós estamos aqui para evoluir. E querendo ou não, todos nós chegaremos à perfeição. Foi para isso que nós fomos criados. É para isso que nós estamos aqui. E todos nós recebemos essa oportunidade. Então, que nós façamos o melhor por nós mesmos. Que nós acreditemos sempre de que todos esses espíritos a quem nós chamamos, a quem nós pedimos, estão ao nosso lado, contando com a nossa vitória. Graças a Deus. E assim, Senhor, te agradecemos mais uma vez por termos chegado à tua casa, por termos escutado o teu evangelho. Mas te pedimos, Senhor, nos fortaleça e nos ajude a pôr em prática os teus ensinamentos na nossa vida. Agradecemos a esses espíritos amorosos que fazem parte da coluna que sustentam a nossa casa. Agradecemos ao Altivo, Antônio de Aquino, Dr. Herman, e todos esses nossos queridos que fazem parte da coluna que sustentam o nosso SEAP, essa casa que nos recebe com tanto amor. Te pedimos, Senhor, fica conosco, leve aos nossos lares em paz e que lá chegamos possamos continuar nessa vibração de amor que desta casa levamos. Que seja em nome de Jesus, em nome da espiritualidade amiga, mas que seja acima de tudo, em nome de Deus nosso Pai, Senhor, que nós possamos dar por encerrada os trabalhos e estudos da noite de hoje na nossa casa. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.